essa questão aqui, né, ela vai exigir um pouquinho de raciocínio de vocês, porque a FGV, ela é campeã disso, tá? Eu vou explicar o porquê que vai exigir. No LibreOffice, o pincel de formatação, né, permite replicar as opções de formatação de um trecho para o outro. Nesse contexto, considere as opções da formatação. O pincel de formatação, ele é comumente chamado no Word, né? No Word. Ele serve para quê, tá? Ele serve, por exemplo, você pegou um texto, né, utilizando o exemplo citado anteriormente. Esse texto está aplicado, por exemplo, negrito, está aplicado cor vermelha, está aplicado espaçamento, enfim, várias configurações. Então, o que você faz? Você vai fazer uma clonagem. Você vai clonar as formatações, tá? Então, no Writer fala clonar, né? Mas a FGV colocou pincel de formatação, né? Colocou entre aspas, por exemplo, porque o pincel de formatação, ele é o sinônimo, né? Ele tem a ideia da mesma funcionalidade aplicada no Writer, né? Então é o seguinte, aqui ele fez uma comparação entre ferramentas, mas lembrando, o comando em si é clonar, né? Clonar formatação, tá? Então, pincel, né, no Word, clonar, né, no Writer. Só que o que ele quer exigir de vocês? Ele quer saber o seguinte: quando eu pego um texto, né, quando eu pego alguma coisa que tem várias configurações, certo? E eu quero aplicar aquelas mesmas configurações em um outro determinado texto, você vai ter que fazer configuração por configuração? Não. Você utiliza o pincel de formatação ou você vai clonar a formatação. Você vai selecionar o texto, vai aplicar nesse pincel, você vai aplicar nesse ícone. De modo que na hora que você selecionar o outro texto, certo? Você vai conseguir aplicar todas as configurações feitas no texto que você havia selecionado anteriormente. Então, essa que é a funcionalidade, tá? Então, eu deixei essa pergunta para explicar, na verdade, essa questão de pincel para explicar aqui dentro, porque exige um pouco de conhecimento de vocês. E eles fazem as comparações, né? Eles fazem as comparações de comandos, só que normalmente ele não explica que o comando, por exemplo, lá no Writer é clonar, né? Ele faz uma comparação. Eu sei que o pincel e o clonar têm a mesma funcionalidade, só que os nomes são diferentes. E eu preciso saber disso. Eu sei que é chato, mas precisa, tá? Então, falou em pincel de formatação ou clonar formatação, você vai pegar a formatação aplicada naquele texto e vai aplicar numa determinada coisa. De modo que você vai, se tiver 5 formatação, você vai dar um clique lá para clonar, vai ser aplicada 5 formatação no próximo texto que você selecionar. Perfeito? Então, vamos entender a pergunta agora. Já sabemos a ideia, né, de pincel de formatação, né, ou clonar formatação. E vamos verificar o que ele está perguntando, né? No LibreOffice Writer, o pincel de formatação permite replicar, que aí vem a ideia de clonar, tá? As opções de formatação de um trecho para o outro. Nesse contexto, considere as opções de formatação a seguir. Então, eu possuo cor de fonte, eu possuo cor de realce, eu possuo fonte sublinhada e eu possuo fonte negrito. Então, ele vai clonar todas essas opções, né? E aí ele continua o textinho dele. Assinale a opção que indica as opções de formatação que são replicadas quando o pincel de formatação é acionado. Então, gente, lembra, foca na palavra no Writer, clonar. Quando você clona, não é igualzinho? Certo? Se é igualzinho, vai ser aplicado aqui, vai ser aplicado aqui, vai ser aplicado aqui, vai ser aplicado aqui. Então você vai ter que encontrar a alternativa em que todas as opções sejam aplicadas, até porque se você utilizou o pincel de formatação no Word ou clonar formatação, você quer tudo, né? Então, a A você pode eliminar, a B você pode eliminar, a C você pode eliminar, a D você pode eliminar e a E
você pode responder sem sombra de dúvida que é a correta. Porque se eu vou utilizar o pincel, se eu vou clonar a formatação, ela é tudo ou ela é nada, gente. Não existe meio termo. Então, essa questão aí exigiu bastante conhecimento nosso, porque ele colocou até então uma opção, né, que não existe no Writer, né, é um outro nomenclatura, mas a função, né, ele explica que replicar as opções de formatação é a mesma coisa, você vai clonar a formatação. Perfeito? Então, vamos para o próximo menu, né, para o próximo tópico, que é o menu exibir. Bom, no menu exibir, galera, a primeira coisa que a gente tem que visualizar é o seguinte, é a questão da exibição da página, tá? Lá no Word, né, se vocês viram que nós temos 5 tipos de exibição, né, sendo que nós temos os 3 principais, que é o menu modo leitura, né, o menu de impressão, né, e o web. Já quando se trata do Writer, nós temos 2. Normal, que é comparado ao de impressão, tá? Destaco também, tá? Que quando você abre o Word, o padrão é impressão. Quando você abre o Writer, o padrão é normal. Perfeito? Nós temos o web, né, que vai ficar horizontal, vai ficar bem extenso, né? E o web tem também, né, no Word. Então, isso você já tem que saber. Isso aqui é uma coisa básica, tá? E aí o exibir vai mostrar o seguinte, tudo que você pode colocar, tudo que você vai colocar, por exemplo, barra de rolagem, réguas, né? Se você vai exibir algumas ferramentas, por exemplo, se você vai registrar as alterações conforme a gente citou anteriormente, né? E tem 2 coisas, né? Na verdade, 3 coisas interessantes aqui, que seria marcas de formatação. Lá no Word é chamado de mostrar tudo, tá? Então no Word é chamado de mostrar tudo. Aqui estão chamados de marcas de formatação. E qual que é o objetivo dele? Mostrar caracteres, opa, assassinando o português, caracteres não imprimíveis, tá? Não imprimíveis. O que seria isso, professor? Lembra que eu falei para vocês lá no Word tem um pezinho, né? Lá no grupo parágrafo, né? Da guia página inicial. O que ele faz? Ele vai mostrar o seguinte, quando você der Enter vai aparecer um símbolo, quando você dá Tab vai aparecer um símbolo, quando você der um espaço vai aparecer um símbolo. E isso são chamados de caracteres não imprimíveis, né? Só que lá é mostrar tudo e aqui é marcas de formatação. E aqui nós conseguimos abrir através do Ctrl F10. Tá? Isso você vai ter que decorar, tá? Ctrl F10, beleza? Outra coisa interessante que você precisa saber, navegador. Isso aqui é pegadinha que muita gente erra no concurso, principalmente pessoas que vão no chute, né? Vocês que estão me vendo agora com certeza vão gabaritar toda vez que aparecer pergunta sobre isso. Gente, o navegador, a pessoa que não estudou, não se preparou para o concurso público, imagina o seguinte, navegador tem a ver com um aplicativo que conecta à internet. Ah, já sei, vou criar um hiperlink para a internet. Completamente errado. Navegador permite você fazer o quê? A navegação no texto. No texto. Como assim no texto, professor? Eu consigo encontrar palavras? Não. Quem consegue encontrar palavras é o localizar, né? E substituir. Aqui você vai conseguir encontrar objetos. Professor, o que seriam os objetos? Você pode encontrar, por exemplo, uma tabela. Se tiver um documento que tiver 300 tabelas, você vai procurar página por página, página por página? Não, você coloca o seguinte, a tabela que eu quero encontrar é a tabela número 30, certo?
Então, você vai digitar a tabela 30 e você vai utilizar essa ferramenta e vai encontrar rapidamente. Ah, eu quero ver os hiperlinks, mas eu quero ver o hiperlink que faz referência lá que concursos. Então, você vai utilizar o navegador. Então, você aplica o navegador, né, através de objeto. Não tem nada a ver com a internet. Só que o comando é o F5. E aí, por isso que a maioria das pessoas erram, né? Porque imaginam que F5 é para atualizar a página, né, e navegador para você conseguir navegar na internet, mas a aplicação no Writer, navegador, não tem nada a ver. É para você navegar, para você procurar um objeto dentro do seu arquivo. Perfeito, gente? Então, vimos aí o que seria o navegador. Perfeito? Outra coisa, zoom, né? O zoom, que ele estava na parte de exibição, né? O zoom, ele é interessante salientar uma coisa. No Word nós vimos o mínimo, nós vimos o padrão e nós vimos o máximo. No Word é 10, né? Padrão 100 e máximo 500. No Writer muda 20 padrão mínimo, 100 igual, só que a gente chega até 600%. Então é isso que você precisa saber no concurso. Tá? Ah, qual que é o mínimo de zoom aplicado no Word? 10%. Qual que é o mínimo de padrão de zoom aplicado no Writer? 20%. Qual que é o máximo aplicado no Word? 500%. Qual que é o máximo aplicado no Writer? 600%. Beleza? Então, isso aqui, né, é o que pode cair, que pode cobrar quando se trata do menu exibir. Perfeito? Então, vamos verificar aqui mais uma questão, né? Essa foi da Prefeitura de Angra dos Reis para o cargo de assistente no ano 2015. A banca foi o Instituto AOCP. E ele cobra o seguinte: considere o editor de texto LibreOffice Writer versão 4.1, né, em português. A tecla de atalho, né, Ctrl F10, né, observação, o caractere mais significa para uma sequência, né, é utilizado apenas para interpretação da questão. Então, ele está perguntando o seguinte: Ctrl F10, ele permite fazer o que? Bom, eu sei que eu vou mostrar marca de formatação. Só que marca de formatação é o nome, né, da opção. Mas marca de formatação mostra o quê? Lembra? Ele mostra todos os caracteres não imprimíveis. Ele mostra, por exemplo, aonde você deu tab, aonde você deu espaço, aonde você deu enter, vai aparecer. Então vamos analisar a alternativa que se encaixa aqui. Então, marca de formatação, ele está querendo saber. Letra A, executa o editor de texto no modo tela cheia? Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver isso aqui. Executa o navegador? Nada a ver também, né, gente? Realiza a correção ortográfica? De hipótese alguma, né? Exibe o dicionário de sinônimos? Também não. Exibe os caracteres não imprimíveis, ou poderia até exibe todos os caracteres até símbolos que não são considerados não imprimíveis, também estaria correto. Tá aqui a nossa resposta. Então, Ctrl F10, né, é chamado de marca de formatação, né? Ele permite mostrar tudo. Perfeito? Vamos para o próximo, que seria inserir. Gente, o que eu preciso saber do inserir para ir bem quando se trata do Writer, né? O Writer inserir, você vai inserir objeto, gente. Objeto. Objeto pode ser o quê? Uma figura, um gráfico, né? Uma ilustração, que é aquelas formas, né? Enfim, tudo que for de objeto, né, você pode inserir. Então esses comandos básicos aqui, ó, você tem que estar de core. Forma, objeto, gráfica, multimídia, figura, isso você tem que saber. Só que tem algumas coisinhas a mais que eu preciso saber também, que é a questão de inserção de quebra, tá? Inserção de quebra. O que seria essa parte de inserção de quebra? É como se fosse quebra de coluna, né, no Word, quebra de página, né? Então, quando você tem essas duas opções, né,
O quebra de página, que é o Ctrl Enter, que é assim como no Word, você está digitando um texto, vamos supor que tenha 10 linhas, né? Você vai pular para a próxima página, né? Agora, se eu quero, por exemplo, inserir uma quebra de uma quebra de coluna, você vai ter que ir em quebra manual, perfeito? Aí eu quero inserir uma quebra de seção, você vai ter que ir em quebra manual, perfeito? Então, temos que saber isso aí. Agora, a parte interessante, né, que vai fazer a diferença no concurso público, são essas 4 aqui, ó, tá? Anotação. Eu quero que você foque uma coisa. Anotação é o comentário do Word. Então, por exemplo, lembra que a gente falou anteriormente que nós podemos colocar um arquivo e de modo que você pode colocar várias pessoas, né, fazer alterações? Normalmente, quando você trabalha dessa forma, você trabalha em forma conjunta, o cara fez a alteração, ele tem que inserir um comentário, né? Só que aqui nós não falamos comentário, nós falamos anotação. E o atalho tem que decorar Ctrl Alt C, tá? Então, Ctrl Alt C permite que você insira um novo comentário, perfeito? Só que no Writer fala anotação, perfeito? Outra coisa interessante, que é o link, né? O link é Ctrl K. Tem que decorar isso aqui, ó, Ctrl K. Para que serve um link? É a mesma funcionalidade do Word, mesma, tá? Ele serve para quê? Você, por exemplo, Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mais cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30. É isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo. Será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.